Olá pessoal, voltamos para o cadastro de horários, tá? Cadastro de horário a gente tem que ter um pouquinho de atenção aqui, porque é baseado nesse horário que o sistema vai calcular o que é hora extra, o que é hora falta. Algumas informações aqui você vai pegar com a sua contabilidade, que depende muito da convenção coletiva da sua área e da sua região, tá? Então, principalmente ali, como é calculada principalmente a hora extra, se é uma hora extra 100%, se é uma hora extra 50%, 75%, enfim. Tem vários tipos de configuração que a gente pode fazer. Tudo que o Ministério exige a gente faz, tá? Então vamos lá. Para cadastrar o horário a gente vai clicar aqui em cadastros, horários, né? E vamos clicar no maisinho aqui. O horário que eu vou criar aqui é o horário de chapeiro, eu vou colocar aqui então chapeiro noturno, apesar de eu só ter um horário, né? Só noturno. E aqui eu vou criar, né? A gente vai primeiro focar aqui no horário semanal. A gente tem outros tipos de horário, mas depois a gente vai falar sobre eles. Então, horário semanal, mais convencional. Então, como é que funciona? O meu funcionário, ele entra às 17 horas, ele faz um intervalo de 19 até as 20, tem que botar o 00, e ele sai às 23h30, tá? Para não ter que preencher tudo aqui, eu vou clicar na setinha para baixo e ele vai preencher tudo automaticamente. O horário de hamburgueria é um pouquinho diferente, tá? Na verdade, a segunda-feira é folga, tá? Porque sábado e domingo são os dias que mais vendem, né? Sexta, sábado e domingo. Então a gente folga na segunda, tá? Então a gente clica aqui na folga. Eu tenho uma carga horária de 5 horas e meia aí. Na sexta-feira, meu funcionário ele sai à meia-noite. No sábado, ele também sai à meia-noite. Prontinho. Então, na sexta ele sai à meia-noite, no sábado ele sai à meia-noite e no domingo ele volta a sair às 11h30. Eu vou clicar aqui, ó, em mostrar tabela avançadas, que eu preciso mostrar algumas coisas para vocês, são muito importantes. Cliquei aqui. Vamos lá. Todos os horários que eu cadastro, eu gosto de marcar isso aqui, ó, que é o compensado. Por que o compensado funciona? Tá? Para que ele serve? Imagina que seu funcionário que na terça-feira ele entrou 17h10, ele chegou 10 minutos atrasado. Só que ele saiu 23h50, ele saiu 20 minutos depois do horário dele. O que o sistema com esse compensado ele vai fazer? Ele vai compensar esse atraso com essa saída posterior que ele fez no horário dele. Então, nesse caso, vai ser gerado 10 minutos de hora extra para ele. Então, ele vai fazer esse cálculo automaticamente, ele só vai te dar o valor correto no final do mês. Se você não deixar isso aqui marcado, o sistema ele vai calcular hora extra e hora falta separado e você vai precisar calcular isso manualmente posteriormente. Tá? Ou você pode criar uma coluna fazendo a subtração desses valores, mas eu acho que o compensado funciona muito melhor. Se você não quiser ter essa compensação, essa flexibilidade de horário, você pode marcar almoço livre, tá? Principalmente para esse tipo de horário aqui é muito importante, porque o almoço livre ele vai fazer essa compensação, ele vai ter essa flexibilidade no intervalo dele, né? Nem sempre os funcionários aqui eles conseguem sair 19 e voltar às 20, às vezes é os horários que estão mais bombando, né? Em via de regra, normalmente sexta e sábado eles não conseguem fazer esse horário, a gente já dá, né, intervalo para eles normalmente 18, né? Era assim que eu fazia quando eu tinha hamburgueria. O horário nesses dias era mais cedo, então a gente tinha flexibilidade nesse horário aqui, tá? Mas eu gosto de fazer o compensado porque aí você já flexibiliza o horário todo e você já tem o cálculo certinho que o sistema faz, tá? Aqui no sábado, o funcionário, na sexta e no sábado, ele pode sair meia-noite. Então, o que é importante? Na verdade, eu vou fazer isso para todos os horários de todos os dias. Aqui em fechamento é como o sistema vai calcular o fechamento do horário. Se eu deixar aqui 0 horas, ele vai fechar isso meia-noite. Então, se o funcionário aqui ele fazer um horário extra no sábado ou na sexta, por exemplo, até 1h da manhã, o que vai acontecer? Vai jogar essa marcação de 1h da manhã para o outro dia, e não é isso que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui para fazer esse fechamento às 2h da manhã. Então, o sistema vai considerar um dia completo somente às 2h da manhã. Tá? Então, eu vou botar aqui 2 para todos eles. Se você tiver um horário mais convencional, que o funcionário sai às 18, você não precisa mexer nisso aqui, você pode deixar meia-noite mesmo, tá? E aqui são a primeira configuração de horário que a gente faz, beleza? Se eu clicar aqui nessa calculadora, eu calculo como serão configuradas as horas extras. Aqui em geral eu sempre gosto de colocar independentes, que aí vai calcular dia por dia, tá?
E eu vou dar um exemplo do que acontece aqui conosco, tá? Domingos pra gente, se a gente fizer horário extra, né, fazer hora extra no domingo, sempre vai ser calculado como 100%. Então venho aqui no domingo e coloco acima de 0 horas, coluna 100%. Tá? No sábado pra gente é calculado como 100% também. Então, se eu fizer hora extra no sábado, é calculado como 100%. Em dias úteis eu tenho duas faixas, né, de configuração de hora extra. Se eu trabalhar até 2 horas, eu tenho uma hora extra 0%, 50%. Na verdade é 0%, a hora extra comum. Se eu ultrapassar de 2 horas, tá, eu vou botar aqui, ó, até 2 horas, 0 horas, né? 0, coluna de 0% de hora extra, que é hora extra comum. E se eu passar de 2 horas, eu vou para uma coluna de 50%. Então essa é a configuração que a gente usa aqui. Eu ainda consigo configurar horas noturnas, eu consigo configurar horas extras noturnas de domingos. Então você consegue fazer essa diferenciação toda aqui dentro do sistema, tá? Como eu te falei, essa informação aqui é importante que você tenha com a sua contabilidade para você configurar como a convenção, né, como a sua convenção exige, tá? Vou dar um concluir aqui. Aqui eu tenho outras informações que são sobre o DSR. O nosso DSR aqui está calculado certinho. Se o funcionário, né, ultrapassar um limite de 6 horas de faltas na semana, ele perde o valor do DSR dele, né, da semana, que é de 5 horas e 40. DSR significa descanso semanal remunerado, tá? Então o sistema já faz esse cálculo automaticamente. E aqui outra configuração que eu gosto de fazer, eu gosto aqui na tela de cálculos preencher falta quando o funcionário não faz nenhuma marcação. Então vai aparecer falta aí nesse momento, tá? Vai ficar mais nítido no sistema quando o funcionário faltar, tá? Aqui em horário noturno, né, no caso esse horário aqui que eu tenho, ele funcionário trabalha hora noturna. Meu horário noturno ele começa às 22 horas, ele vai até às 5 da manhã. Então tudo que o funcionário fizer dentro desse horário vai ser alocado para um horário noturno. Ele tem um valor a mais que ele recebe. Meu funcionário, por exemplo, ele sai meia-noite ou 11h30. Então, a partir de 22 horas vai ser calculado como hora noturna para ele, tá? Tem outras configurações, por exemplo, a tolerância aqui do artigo 58 já vem pré-configurado no sistema também, né? O funcionário ele tem uma tolerância de 5 minutos por marcação ou 10 minutos diários, isso já vem prefixado, o sistema já calcula isso para você, tá? Então, essas informações aí você já tem. Basicamente, com isso aqui você já consegue configurar aí o seu horário, tá? Vou clicar aqui em concluir. Vou clicar aqui em salvar e aí eu já tenho o meu horário para o meu chapeiro noturno, beleza? Como eu falei, muitas informações aqui vocês vão precisar confirmar com a contabilidade de vocês, principalmente essa configuração de hora extra, de como vai ser calculada a hora noturna, hora extra noturna, isso tudo. Tá joia? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.